Bom dia com nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma manhã que nos tem dado o Senhor. Como diz aquele hino 187 da harpa, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui, na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Aleluia. Nas trevas vou sonhar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Este hino é importante, este hino é glorioso, sempre que seja na dor, mas nós estamos mais perto do Senhor. Que Deus, nesta manhã, nos ajude. Que Deus, nesta manhã, neste dia, nos guarde neste mundo perigoso. Nossos passos sejam guardados pelo Senhor. Pai Santo querido, ó Deus, que nossos corações possam ser lavados, purificados neste sangue precioso de Jesus Cristo. Me lembro, Senhor, daquele culto, daquela reunião que tivemos na nossa casa em 1963. Nunca posso me esquecer, nunca posso me esquecer. Quando nós estávamos ali orando, nossa família, oh, aleluia, glória a Deus. O Senhor estava falando conosco de uma maneira maravilhosa. Mas a gente sentia que a gente estava fugindo de Deus. Muitas vezes nós se tornamos como Jonas, fugindo de Deus. O profeta Jonas, ele fugiu, recebeu uma ordem de Deus para ir para uma cidade, Nínive, uma grande cidade. Mas ele temeu. Ele pegou a passagem para outro lugar, para Tarsis. Deus, ele se encontrou com o profeta. Você está indo fora do meu lugar, Jonas? Fora do pedido que eu te fiz para pregar para essa grande cidade de Nínive? Uma grande cidade que está precisando de Deus. A Bíblia diz que eles estavam em grande problema, porque aquele povo estava fora, estava contra Deus, no pecado, sem conhecer Deus. Mas Deus disse, vai ali, Jonas, e prega contra ela. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ajuda a voltar para o caminho da palavra. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque
a sua malícia subiu até a mim. Então Deus mandou esse profeta. Deus mandou esse profeta a falar, a pregar para aquela grande cidade. Mas Jonas, no versículo 3, diz: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. E pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor, versículo 4, mandou ao mar um grande vento e fez que o mar, uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus, lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormia em um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens dormente? Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos, ou não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte veio sobre Jonas. Então disseram para Jonas: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde tu vem, qual é a tua terra, de que povo és tu? Apertaram o profeta Jonas. Fala agora quem és tu, aonde é a tua terra, de que povo és tu? Mas no versículo 9 ele disse, e ele lhes disse: eu sou hebreu, eu temo o Deus do céu, eu temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e fez a terra seca, fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor. Eles não tiveram ira do profeta Jonas naquela hora, mas tiveram temor. Aí está. Quando o homem teme, quando Deus fala, quando a Bíblia diz as coisas, nós temos que temer o que a palavra diz, que Deus está falando. Encheram de temor e lhe disseram: por que fizeste isto? Pois sabia os homens que fugia da face do Senhor, porque ele tinha declarado. E disse-lhe: que faremos? Que faremos-nos para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse, Jonas falando: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vós sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens
tomaram, esforçando-se por alcançar a terra. Então os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa desta vida. Olha aí o temor deles, deste homem. E não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram no mar. E cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17. Olha aqui. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Olha, meus amigos e irmãos, eu me lembro, eu contei essa história para alguns pastores, quando em 72 a gente estava entregando uma igreja ali em Campo Mourão para um povo, porque eu estava crendo na palavra. Eu escolhi ficar com a palavra, mas não fiquei na frente daquele povo. Eu amei a Deus e disse para eles: o batismo apostólico, meus irmãos, está aqui em Atos 2:38. Atos 37, 2:37, versículo 37 e 38. O batismo apostólico. Então a gente creu na palavra, mas a gente estava num aperto na alma naquele momento, diante daquele povo. Mas por causa da palavra, nós se arretiremos e entreguemos aquela igreja. E no entregar aquela igreja, na oração que fizemos, eu me lembro bem, eu ouvi uma pessoa, uma irmã orando com nós, na oração. Ela disse: orou Jonas do ventre do grande peixe. Então eu me considero ali como um Jonas que estava sendo tirado ou lançado no mar, ou seja, tirado do mar, tirado. O peixe, vamos dizer assim, o peixe estava vomitando o mundo ideal do caminho de Tarse, o caminho errado. Então Jonas, o peixe deparou, Deus enviou o grande peixe para o tragar Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E no versículo 1 do capítulo 2 diz: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamarei ao Senhor. E ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste
no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, aqui ó, a esperança do profeta, todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. Amém. Então nós vemos aqui que ele estava em grande aflição. Ele estava em grande aflição. Que coisa tremenda. Um homem dentro da barriga de um peixe. Deus, o Todo-Poderoso, diz: eu quero é você para falar com a grande cidade de Nínive. Uma grande cidade de 3 dias. Aqui diz que a cidade era muito grande. Era uma grande cidade que precisava de Deus. Aleluia. Então Deus resolveu de mandar o profeta Jonas ali. Então veio, no capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Esta era a mensagem que Deus mandou o profeta Jonas entregar. Uma mensagem de juízo para aquela cidade. Ou vocês se convertem, vocês perecerão. Aleluia. E os homens de Nínive, veja aqui no versículo 5 do capítulo 3. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, veja aí, e vestiram-se de pano de sacos, desde o maior até o menor. Aleluia! Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Aí, glória a Deus! Quando o homem se humilha, a coisa acontece. E o que aconteceu? E fez uma proclamação que se divulgasse a Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem boi, nem ovelhas provem coisa alguma, e nem dele pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, se converterão, cada um do seu mau caminho, da sua violência que havia nas suas mãos. Quem sabe, verso 9 do capítulo 3, quem sabe, eles falando, se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus ouviu, versículo 10, e Deus ouviu as obras deles, como se converteram ao seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. O que acontece quando nós se humilhamos? O que acontece
Quando o povo se humilha diante do Deus vivo, Deus olha em nossa vida. Uma vez o próprio Acabe, a Escritura diz que ele deu uma se humilhada diante de Deus. E Deus olhou e disse, olha aí, ó, ele se humilhou. Mas Acabe continuou seu caminho errado, porque ele era mau. O pior rei que Israel teve era Acabe, idólatra, casando com Jezabel. Mas este Jonas, que pouco é lido entre o povo, que diziam que Jonas, sempre falam que Jonas é o profeta fujão, que seja fujão o que for, mas ele, Deus, foi atrás dele e trouxe ele para o seu lugar. A aflição que a gente sente quando a palavra de Deus chega, a gente fica aflito. Então, em 72, eu estava aflito diante daquele povo. Eu vou negar esta Bíblia, eu vou ficar com essa igreja. Repara aí bem, pregador, obreiros, homens que lutam. Se você não está indo para Tarsis, se você estiver indo para Tarsis, você está fora desta Bíblia, você está indo para a cidade de Tarsis. Você está fugindo de Deus. Fique com a Bíblia ou fique com o caminho errado. Fica com Baal, o Deus. Se Baal é Deus, acha que Baal tá bom? A escolha é tua. A nossa escolha determina a nossa vida. Mas se Deus é Deus, se a palavra é Deus, voltai-vos para Deus. E naquela aflição que eu estava, eu entreguei tudo aquele trabalho. Fiquei eu e a minha esposa e mais alguns parentes que ficaram comigo. E o resto ficaram ali. Meu Deus, que coisa horrível é quando nós estamos fora do lugar. Fora do lugar. Nós estamos caminhando para o nosso lugar. Nós estamos caminhando para o nosso lugar. E agora a palavra vem de novo para nós. Estávamos novamente no ventre do peixe, nós estávamos novamente, porque o povo começa muito bom, com maravilha, com glorioso, com amor, mas depois vão se afastando da verdade. Isso que acontece sempre aconteceu, mas Deus caminha, Deus vem e tira nós de toda a força denominacional e traz nós de volta para a palavra de Deus. Quando aquele homem pregava ali, 72 ou 71, uns dias antes de nós crer nesta palavra, Morceru pregava ali em Londrina, numa grande reunião, obreiros de todo lado. Ele chegou e disse, hoje eu tenho uma mensagem para vocês. Deus disse para mim falar isto para vocês. O Senhor, Ele trará uma nova unção para nós, para o povo de Deus. E ali ele pregou uma palavra, uma mensagem para aquele povo em Londrina. O Espírito do Senhor me disse que eu estava fora do meu lugar, mas eu vou trazer este moço, ei, glória, no seu lugar. E o meu lugar é agora, é na palavra. O lugar nosso é na palavra. Jesus Cristo deu para São Pedro, ele disse, eu te darei as chaves do reino. As chaves do reino. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então por que, quando nós lemos as Escrituras em Atos 2, 38 em diante, quando o Espírito desceu sobre Jerusalém, naquele povo, naqueles apóstolos, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram cheios de uma maneira que o que eles tinham não eram deles. Eles pregavam a palavra, eles traziam a verdade.
a ponto de vender o que tinham e trazer aos pés dos apóstolos. Eles não andavam brigando por causa de igreja, não andavam brigando por causa de material, das coisas, porque eles eram cheios, estavam cheios do Espírito Santo. Aleluia! Então nós necessitamos de voltar para a palavra de Deus, voltar para Cristo, vamos voltar para Jesus. Você vai ver as obras do Senhor se concretizar na nossa vida. Quando? Quando nós voltar para Deus. Quando nós voltar para a palavra. Aqui diz em Atos capítulo 4, versículo 40, o 32. E era um, veja aí, era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que era sua própria. Mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Por quê? Não havia, pois, entre eles necessitado. Não havia necessitado algum, porque todos os que possuem, veja aí que coisa. Olha bem isso aqui, ó. Os que possuem herdade. Você está lendo a Bíblia, irmão Luiz? Será que aconteceu mesmo isso aqui, irmão Luiz? Possuem herdade, casas, vendiam e traziam ao preço que foram vendidos e depositavam aos pés dos apóstolos. Por quê? Será que é para o apóstolo Pedro e os demais comprarem umas fazendas, uns carrinhos zeros de muito dinheiro? Ou se enriquecerem, que tem acontecido só para o sacerdote ficar cheio? Não e não. Pedro disse, não tenho prata e não tenho ouro ali para o aleijado. Aleluia. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda. Porque aqui diz, repartiam a cada um segundo as necessidades que cada um tinha. Por que isso aqui? Porque o coração dos apóstolos ficou cheio do Espírito. Nós temos que ficar cheios disto aqui. Não é estar pensando em fazenda, ou que seja em sítio apenas. Fazer casas, materialismo. Deus dá a cada um o que nós precisamos, sim. Nós necessitamos, Ele dá. Se Deus nos deu uma casa para morar, amém. Um carro para nós andar, amém. Mas não colocamos nossa vida, nosso coração sobre as coisas da terra. Então José, consignando pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levitas, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe ao preço e depositou aos pés dos apóstolos. Por que, irmão José? Por que vocês faziam isto? Pedro não estava pedindo para ninguém, exigindo isso. Era o Espírito que fazia. E não era dízimo, não. Não era décimo, não fala nada a Bíblia que era 10ª parte. Mas eles traziam ali de estar aqui. A ponto sério que era aquilo que Ananias e Safira, no capítulo 5. Ananias e Safira. Um homem chamado Ananias com Safira. Sua mulher vendeu uma propriedade. Veja, era deles, porque vendeu. E reteve parte do preço. Aqui está o problema. Reteve parte do preço. E sabendo também sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Mas ali, disse São Pedro no capítulo 5, versículo 3, disse Pedro a Ananias,
Eles mentiram contra Pedro, contra o Espírito, não é contra Pedro, não. Por quê? Encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Ele teve parte no preço da herdade? Olha aí. Quem sabe se Pedro respondesse, não, eu estou errado. Eu menti, eu estou mentindo. Eu estou errado nisso, eu me arrependo. Ele não morreria. Mas ele sabe o que Ananias disse a Pedro? Pedro disse para ele ainda, guardando não estava para ti? Então tudo que eles possuíam e traziam ali é para eles mesmos sobreviver e viver para os necessitados. É sério isso aqui, rapaz. Guardando não era para você, não era para ti? Vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Oh Jesus, porque eu estou vivo, Senhor, tanta mentira que hoje o povo faz contra esta palavra, mente para os seus membros e não sente nada. Mas aqui Ananias morreu. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantou-se, os jovens cobriram o morto e, transportando para fora, sepultaram. Agora vem a esposa do Ananias. O acordinho. Eu conheci uns companheiros por aí que fizeram um acordinho. Eu confesso para você o meu pecado. Eu conheci, eu não vou dizer quem. Mas eu saio dessa igreja, mas quero que você me dê um pouco do dízimo, das ofertas do povo. E aquele camarada fizeram um conselho entre os dois. E eles não morreram na hora. Para pecarem, encobrir pecado. Passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher e, não sabendo o que havia acontecido, disse-lhe Pedro a ela, veja bem, Deus sempre dá uma oportunidade para nós se converter, para nós largar do pecado. Mas o homem, quando tem uma eleição para pecar, eles ficam com o coração naquilo. Dize-me, Pedro dizendo à mulher, dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, porque é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés dos que se portaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta, sepultaram junto ao seu marido. E houve grande temor. Às vezes a pessoa se alega, aquilo está acontecendo porque não creu na nossa igreja, na nossa reunião, no nosso Deus. Não, cristão não se alega com o mal do outro. E houve grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Mas os sinais prosseguiram os apóstolos, nada parou e Deus continua. Então nós temos que largar a mão de tentar a Deus. Tentaram a Deus no deserto. Fugiu Jonas da presença de Deus e Jonas os buscou de volta. Quem sabe você está fugindo para Tarse? Você está crendo numa heresia? Quem sabe você está tentando segurar uma mentira, uma coisa para o teu povo, para você não dizer a verdade? Saiba que
Deus te encontrará um dia, porque Deus já encontrou comigo. Eu estava como tivesse no ventre da baleia, mas ele não imputou este pecado. Bem-aventurado é o homem que Deus não imputa o pecado. Não imputou, porque Deus não me imputou meu pecado. Então eu vou pecar. Eu vou pecar porque a graça é muito grande. Eu vou deixar da esposa. Eu vou deixar de ser amoroso, de pensar nesta Bíblia. Não, Senhor. Eu estou tentando o Senhor. Se eu fizer isto, o que fez Ananias e Safira, eles quiseram mentir para o apóstolo São Pedro, mas o Espírito do Senhor veio e revelou e disse: vocês fizeram isto, aí está. Morreram. 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 E era sério este assunto, meus irmãos. Nem dízimo isto era. A Bíblia não fala nada da 10ª parte. Eu sou a favor de dízimo, da palavra. Nunca fui contra. Mas aqui não era. Aqui era depositar os seus bens aos pés dos apóstolos para que os necessitados fossem acudidos. Então a igreja do Deus vivo, no capítulo 6 de Atos, Deus estabeleceu diáconos para atender essa parte. Aonde está, meus irmãos, o amor divino? Voltamos para Deus. Nesta manhã eu estou voltando para Deus, cada dia. Cada dia. Meus 80 está chegando, mas parece que eu estou voltando para Deus cada dia. Deus não imputou o pecado do mundo leal. Deus não imputou o teu pecado ainda. Se você está vivo, andando e pregando, mas não fique no meio dos mortos espirituais. Desperta tu que dorme e levanta dentre os mortos, diz a Bíblia, e Cristo te esclarecerá. Vamos voltar para Deus, nem que seja no ventre de um peixe. Vamos possuir o nosso lugar na Escritura. Porque quando acontecer isto, o nosso coração estiver na Bíblia, no amor, não ficará enfermidade alguma em nosso meio. Porque Deus vai fazer a obra. E assim por diante, São Pedro e João. Pedro e João caminhavam na Porta Formosa, achando um paralítico que estava ali desde o ventre da sua mãe. E ele estava pedindo uma esmola, e disse para eles: dá-lhes uma esmola. Disse para ali: dá uma esmola. Pedro disse: olha para nós, os apóstolos, Pedro e João, olha para nós. E ele olhou, pensando de receber uma esmolinha. Mas Pedro, com ousadia, disse: não tem prata e não tem ouro, mas o que eu tenho, levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo. E aquele homem sarou da sua enfermidade e saiu andando. Ali começou a perseguição, porque quanto mais Deus opera, mais o diabo chega para nos atacar. Mas aqui está, Satanás, você foi vencido no Calvário. Jesus Cristo lá quando estava 40 dias, 40 noites, 40 dias de fome e de jejum, Satanás veio querer tentar, mas Jesus com a Bíblia expulsou. Para trás de mim, Satanás. Ele vem também com a Bíblia, bonitinho, feito, né? Olha, mas Jesus também venceu Satanás com a palavra. Está escrito, Satanás: não tente o Senhor teu Deus, nem só de pão vive o homem. Não fique só tentando para o que comer, que beber, que comprar, e carro bom, e casa boa, e pensando. Não fique na frente de um trabalho fazendo daquilo um emprego, mas seja um homem de Deus. Pregue a palavra e vive esta palavra e busque a Deus.
Vamos buscar o Senhor cada vez mais. Pai Santo, estas palavras são tremendas. Que as mentiras que nós temos cometido durante esse tempo sejam desfeitas no sangue de Jesus Cristo. Quando nós se convertemos à tua misericórdia, nossos pecados serão lavados. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Se Deus não tivesse colocado suas mãos sobre mim, eu tinha morrido. Nós estávamos como Ananias e Safira, querendo possuir as coisas que não era lícito. Não queremos nada, Senhor. Nós queremos aquilo que Deus quer. Todas as coisas me são lícitas, disse o apóstolo Paulo, mas nem todas me convêm. Quero amar minha esposa, meus filhos. Perdoe nossa brutalidade, Senhor. Perdoe nossas coisas erradas. O Senhor disse, eu vou trazer este jovem, este moço no seu lugar. E o lugar para que nós tenhamos estas chaves. Estas chaves foi dado a Pedro, mas está conosco. A chave da palavra de Deus, a chave do poder, a chave que Deus vai vir sobre nós, este corpo. Então nós seremos, a palavra de Deus é falada e Deus vai abençoar, vai curar. Não haverá e não houve entre os apóstolos necessitado algum, porque eles estavam com o coração na palavra de Deus, no amor de Deus, no enchimento do Espírito. Este é o enchimento que nossa alma deseja, Senhor. Cure os enfermos, Senhor. Sare os enfermidades, salve os pecadores. Senhor, eu oro pela minha prima irmã que perdeu o seu filho, uma Natália Leal. Deus tenha misericórdia deles, daquele casal de velho. Meu Deus, como tem gente sofrendo. Que haja, Senhor, nos sofrimentos, nos apertos, como estava Jonas no ventre da baleia. Mas Deus vomitou naquela praia para pregar a palavra. Aleluia. Então nós queremos estar sobre esta palavra e entregar aquilo que Deus quer que nós falamos, para que haja conversão. Nós pedimos essas bênçãos neste dia. Domina nossos passos, Senhor. Domina-nos, Senhor. Como o povo está fora, como o mundo está fora. O mundo religioso está viajando para Tarse e não vê, não vê. Meu Deus, que haja, Senhor, talvez no ventre de um peixe, de uma baleia. Não fugimos de Deus, porque tudo Ele vê. Em nome de Jesus Cristo, eu peço essas bênçãos para todos que me ouvem. Sejam guardados e abençoados. Em nome de Jesus Cristo, pelo amor desta palavra, nós pedimos. Porque o Senhor, Deus, que aflição que eu sinto e senti e sinto ainda. Parece que estamos ainda fora, chegando perto cada dia. Quando nós cremos nesta Bíblia, nós estamos mais perto de Deus. Vamos chegar juntos perto de Deus. Não importa o meu pecado, não importa os nossos pecados, Jesus, mas nos dê força para vencer a dor. Aleluia. Vencer a dor, Senhor, vencer essa dificuldade. Aleluia. Porque amanhã ou depois, se nós não alcançar a vinda do Senhor, nós estaremos embaixo de uma terra, esse corpo esperando a vinda do Senhor. Mas, Senhor, Tu levantarás aqueles que estão esperando por Ti. Os que morreram em Cristo sairão primeiro, e nós estaremos contigo nos ares. Pai, este mundo ainda está seguro, porque o Senhor tem alguém aqui
a sua semente, este sangue está cobrindo a terra ainda. Em nome de Jesus Cristo, a gente pede estas bênçãos para todos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.